Meu nome é Lúcia Lamunier, sou professora na PUC Minas, no Departamento de Ciências Sociais e Comunicação Social. Acredito que é fundamental a discussão que hoje vai ser realizada aqui em termos da questão do encarceramento e da população jovem no Brasil. Meu nome é Gisele da Silva Cirilo, sou advogada, servidora pública, trabalho na Secretaria de Estado de Defesa Social e penso que no momento em que a sociedade em tantas frentes discute a respeito do processo mais adequado de responsabilização para os jovens que violam a lei, essa é uma grande oportunidade de nós qualificarmos esse debate. Eu sou Silvinho Rezende, vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e importantíssima essa discussão, para que nós possamos também dar à sociedade uma resposta e também dar aos jovens e às famílias um tratamento adequado naquilo que realmente nós buscamos para a sua recuperação. E eu sou Jair Stacanelli e bem-vindo ao Horizonte Debate. O projeto de lei prevê a retirada de casas de ressocialização de áreas residenciais. A justificativa do autor do projeto, o vereador Silvinho Rezende, é de que moradores próximos às casas reclamam de violência. Segundo eles, o motivo é a falta de fiscalização. O Horizonte Debate de hoje discute sobre a viabilidade desse projeto de lei e o que fazer com esses menores. Gisele, sempre quando recebo legisladores, a pergunta que faço no Horizonte Debate é de onde vem a criação da lei no íntimo do legislador. Mas eu queria primeiro que você explicasse para a gente o que são essas casas, para que elas funcionam, como elas funcionam, primeiro, por favor. Bom, nós temos hoje em Belo Horizonte, entre aparelhos destinados ao atendimento de adolescentes em cumprimento de medida de semiliberdade e aqueles em cumprimento de medida de internação, são duas medidas distintas que o adolescente pode cumprir em meio fechado, vamos dizer assim. Temos exatamente 16 aparelhos entre de internação e semiliberdade. O funcionamento desses aparelhos e o atendimento que é provido aos adolescentes dentro dessas unidades são todos balizados pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é uma diretriz federal, que inclusive foi regulamentada no ano de 2014 pela Lei 12.594, além do já mais conhecido Estatuto da Criança e do Adolescente, também uma lei federal de 1990. Então, em resumo, no cumprimento dessas medidas, o Estado é obrigado a prover a esse adolescente, neste processo que pode durar até 3 anos, todos os eixos que a legislação considera indispensáveis para que ele possa concluir o processo de responsabilização e que, em resumo, reconstitua os vínculos dele de maneira positiva com a família, com o núcleo familiar e com a comunidade. Então, nós estamos falando de eixos concernentes à escolarização, a iniciação, a formação inicial para o trabalho, no caso daqueles adolescentes que já atingiram idade para isso, porque o adolescente ele pode cumprir medida socioeducativa a partir dos 12 anos de idade, esporte, cultura, lazer, atividades pedagógicas, além do atendimento técnico individualizado. É importante que a gente resgate qual é o liame, qual é o vínculo que o adolescente estabeleceu com a trajetória infracional para que esse processo seja efetivo. Então, há um atendimento técnico multidisciplinar por psicólogos, advogados, assistentes sociais, pedagogos, terapeutas ocupacionais, para que possam qualificar essa provisão de eixos de modo individualizado para cada adolescente. Vereador Silvinho, conflito, né? Confronto não, o conflito de ideias, né? Por que retirar das áreas residenciais um aparelho, um dispositivo que se propõe a uma missão tão nobre? Primeiro, pelo trabalho que eu faço na comunidade. Quando a doutora Gisele disse que tem 16, na região de Venda Nova nós temos 7, né? E num raio, vamos colocar aí, de 5 quilômetros.
Você pega uma listagem, por que a região de Venda Nova recebeu 7 casas? Belo Horizonte tem várias regionais, né? Mas não é isso que me levou, não. O que me levou foi, eu sou muito participativo nos conselhos de segurança pública em Venda Nova, né? E nesse conselho de segurança, principalmente o CONCEP 14, é um CONCEP muito atuante, e essa demanda ela foi o tempo todo debatida, discutida, e eu visitei residências de pessoas que moram ao lado, né, e pude verificar os problemas que eles estavam vivendo. Eu também visualizei jovens que chegam para essas casas guardando drogas em outros locais, né? Então isso foi crescendo na região, né? E como eu tenho uma atuação muito grande na região, e a discussão, ela foi... A doutora Gisele, eu acho que participou de uma audiência pública em Venda Nova, eu não pude estar, eu acho que o pessoal da minha assessoria participou, não fui eu que chamei essa audiência pública, mas ali naquela região do Santa Mônica, Candelária, São João Batista, você tem 7 casas de recuperação. O que eu coloquei no projeto, eu não estou proibindo, eu estou restringindo, né? É um projeto que ele está em avaliação, né? E que vejo que criou uma polêmica e que ela é interessante, porque não tinha essa polêmica. Sim. Então, talvez, quem sabe, a gente sai daqui com uma colaboração maior, inclusive, de viabilizar, às vezes, algum acréscimo a esse projeto que melhore, né? Mas o fato é que eu recebi essa demanda, a comunidade debateu, nós tivemos problemas sérios, e por isso eu fiz o projeto restringindo a implantação desse... Eu vou, ao longo dos 3 blocos, a gente vai debater muito essa ideia. Professora Lúcia, se tem o dispositivo e se a Gisele coloca, né, a sociedade também é responsável pelo bem-estar desse menor, né? O que acontece é que se faça isso então longe da minha casa? Eu acho que essa que é a grande questão. Primeiro, assim, né, eu acho que é importante, vereador, a gente não falar que são casas de recuperação, né? Assim, não é essa a ideia de recuperação. Eu acho que o grande avanço que o ECA trouxe foi a ideia de tornar a criança e o adolescente como sujeitos de direito, né? Então, o que significa você pensar não a ideia de penalização, mas a ideia de responsabilização? Acho que isso aí é importante. E, nesse sentido, o regime de semi-liberdade ele é fundamental, porque ele incorpora a sociedade na recuperação, se há uma recuperação ou naquilo que foi o delito. E eu acho também que é importante a gente pensar o seguinte, que sempre há uma ideia de que onde há um determinado aparelho, há um problema de violência ali. Eu acho que isso é um mito e que a gente tem que discutir com a sociedade, né? Quer dizer, onde nós temos as maiores taxas em Belo Horizonte de homicídio, de latrocínio, de furto, de roubo, não está exatamente nessas regiões. Então, é a Centro-Sul que a gente não tem nenhum aparelho. Sim. Não é? Então, acho que também é importante. E se a gente pensar, então, Neves, que tem tantas penitenciárias e outras regiões, quer dizer, a ideia de você ter um aparelho como esse, né, seja uma penitenciária, um centro de internação provisória ou de semi-liberdade, não torna aquela localidade mais violenta, né, mais perigosa. Acho que a gente tem que discutir que jovens são esses que estão chegando, o tanto que aquela comunidade tem responsabilidade naquilo, como o senhor falou, né? O senhor presenciou, né, flagrantes de jovens levando drogas e tal. Quer dizer, eu acho que isso aí a gente tem que discutir. Que situação é essa? Que flagrante é esse? Né, quem, a princípio, são os envolvidos? Quem é esse jovem? Assim, qual que é a situação que está esse jovem que, inclusive, quando cumprir uma medida socioeducativa, ele permanece como uma pessoa em conflito com a lei. Vereador, as pessoas se organizaram para chegar até o senhor, para passar esses dados, para poder passar essas impressões, convidar o senhor, sei da sua atuação junto à comunidade, mas como que passa isso? Confesso que na apuração dos dados do programa, nós tivemos uma certa dificuldade junto, por exemplo, à Polícia Militar, para os dados concretos recentes de apuração de crimes junto a esses bairros. Como que é essa impressão? Agora sim a pergunta, como isso nasce no íntimo do legislador?
Não, eu coloquei para vocês aqui. Eu visitei uma das casas no Candelária. Eu estive na casa de uma senhora que mora ao lado, né? Então, assim, as brigas dentro desses locais são constantes, né? Os jovens, às vezes, eles se alteram. A pessoa que administra essa casa, ela talvez, às vezes, não tenha o controle desses jovens total. Eu visualizei jovens chegando e colocando droga nas árvores, né? Pouco tempo eu participei de uma audiência pública da Comissão de Segurança do Estado, no bairro Itapuã, né? Ali tem uma casa perto do Via Brasil, né? Na Monte Castelo, me parece. Lá, inclusive, teve pessoas que deram depoimento, pessoas que todo dia passava o jovem e mexia no jardim. Um dia ela foi ver o que tinha. Eram papelotes. Então, isso hoje, a droga hoje está assim muito... O usuário, em qualquer canto, em qualquer lugar. Não estou dizendo que esse local, talvez o erro é não debater um pouco com a comunidade, apresentar isso e chamar a comunidade para aproximar desse programa. Eles implantam, não é? Colocam ali, e aí quando aparecem os problemas, no CONCEP 15, por exemplo, no CONCEP 15 houve essa discussão, mas o 14 é frequente, a professora está convidada, a doutora Gisele está convidada a participar lá conosco, porque o CONCEP 14 ele é frequente esse tipo de debate, essa discussão da comunidade, lideranças comunitárias que vão para lá levar esse tipo de problema, né? Sim. Por favor. Eu achei isso que o senhor falou uma coisa bem importante, assim. Eu acho que, na verdade, a gente tem que aproximar, né? A questão não é algo que exista, mas longe de mim. Eu acho que perto de mim. Eu acho que a comunidade tem que realmente ser chamada a participar, a entender o que significa, por exemplo, né, um regime de semi-liberdade, de internação provisória. Eu acho que isso é fundamental até para tirar o estigma, porque é claro que esse jovem que vai cumprir uma medida socioeducativa, ele é estigmatizado, não é? Lógico. E quanto mais tiver esse tipo de rejeição, porque, igual o senhor está falando, assim, né? Tem brigas e tal. Puxa, eu moro perto de uma escola. Santo Deus, é uma barulheira. Tem briga, porque o jovem briga, né? Vamos estender um pouquinho essa conversa. Vereador, é só estender essa conversa no segundo bloco para a gente pensar exatamente essa realidade. É belo, o aparelho, a ideia é bela, mas será que é longe da minha casa que eu quero isso? Nós voltamos daqui a pouco. Fique conosco. Até já.